Graça e paz, cara amiga, caro amigo que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho. Nesta terça-feira da 10ª semana do Tempo Comum, estamos acompanhando na liturgia o Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Hoje temos o capítulo 8, versículos de 23 a 27. Nós acompanhávamos na leitura do Evangelho de ontem, aquela multidão que estava acompanhando Jesus, como ele passa para o outro lado da margem, ou seja, entrou na sua barca e com a barca vai para o outro lado e pessoas se dispuseram para seguir Jesus, e como ele chama a atenção do que era necessário para entrar no caminho com ele. Hoje nós estaremos de novo com Jesus em sua barca. No Evangelho de Mateus é preciso que nos lembremos que essa barca, ela é o símbolo da própria igreja. A igreja foi sempre simbolizada em uma barca. Muitas figurações dos tempos antigos que hoje, por meio da arqueologia, a gente vai reencontrando, mostra sempre essa cena da barca. E como isso é um sinal de que a comunidade cristã aprendeu aquilo que o Evangelho queria dizer. A barca é o símbolo da própria comunidade, que tem um timoneiro, que tem aquele que está ali ao leme para guiar esta barca. A barca que Jesus confia aos seus discípulos, o leme é entregue a estes pescadores da Galileia. Mas ele continua a garantir a sua presença na barca. Jesus não sai da barca, ele continua caminhando conosco, fazendo esta travessia na história até chegarmos ao porto seguro da eternidade. O evangelho de hoje, como eu já disse, é o de Mateus no capítulo 8, versículos de 23 a 27. Diz que Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. Aqui temos Jesus e os seus discípulos. E eis que houve uma grande tempestade no mar. Uma grande tempestade. A palavra que aqui está traduzida por tempestade é a palavra seismos. Você certamente a gente ouve sempre falar de abalos sísmicos. Não é quase que dá para nós a ideia do terremoto. Então, o que houve no mar foi esse abalo. Houve um grande abalo no mar. Não é esse grande abalo, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. A barca, eu já disse, é o símbolo da própria igreja. Mas essa palavra seismos, nós também vamos encontrar em outros momentos, como, por exemplo, no momento da própria morte e ressurreição de Jesus, falando deste abalo que houve, ou então quando vai falar do fim dos tempos, que haverá muitos abalos no céu e na terra, essa cena, digamos assim, apocalíptica. Então, essa palavrinha nos liga a momentos importantes da própria caminhada da fé. Há momentos em que nós provamos muitos abalos. Quem não já sentiu abalos na sua vida? Sua existência não se sente de algum modo abalada e a barquinha da própria vida se encontra abalada. Às vezes são acontecimentos no seio da família, na própria vida pessoal, na vida social, na vida política, que nos levam a nos sentir dessa forma, abalados. Mas o que é que acontecia com Jesus enquanto este abalo estava acontecendo? Ele dormia e os discípulos se aproximam dele, acordam, dizem para ele: Senhor, salva-nos, pois nós estamos perecendo. Jesus respondeu, e responde com uma pergunta: por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? O medo, homens fracos na fé. A palavra que no grego diz assim, oligopistoi. Pisteo, eu acredito. Oligo significa uma coisa que é pouca,
que é pequena. A gente conhece, por exemplo, na língua portuguesa, a palavra oligarquia, ou seja, o governo que é de pouca gente. Não tem muito, não é uma democracia. Então, oligo significa pequeno, pouca. Então, Jesus pergunta, por que é que tendes tanto medo, homens de fé pequena? Nanicos, a gente poderia dizer, homens nanicos na fé. De uma fé que não cresce. Então Jesus levantou-se, ameaçou os ventos e o mar e fez-se uma grande calmaria. Fé, na mentalidade de Jesus, que era um judeu, não é um simples acreditar num conjunto de doutrina, em uma verdade. A fé é mais do que isso. A fé podia ser bem expressa com a palavra fidelidade. Fidelidade e confiança. E, na verdade, fidelidade é um atributo de Deus. Deus é fiel. Qualidade de quem tem fé é ser fiel, né? Quando uma pessoa frequenta uma religião, tal, diz, ele é fiel, o fiel daquela igreja. O fiel é aquilo que, quando a gente fala de um fiel, de uma balança, que se mete ali e fica numa posição equilibrada, estável. Uma balança, não é, que tinha 2 pratos, você tinha que olhar para o fiel. O fiel não podia pender nem para a esquerda, nem para a direita, tinha que se manter ali, equilibrado no centro. Ter fé é não perder o equilíbrio, mesmo quando há abalos. Não perder o equilíbrio, manter a estabilidade. Foi o que estava acontecendo com Jesus. Estava tendo aquele abalo no mar, mas ele estava completamente equilibrado. Ele não perdeu o sono, ele continuou dormindo. Então a fé é essa chamada que a gente tem a viver no equilíbrio, a viver na confiança, sabendo que tem um Deus que acompanha a nossa vida. Víamos ontem, não é? As aves não têm seu ninho, as raposas têm sua toca. O Filho de Deus não tinha uma pedra, não tinha um lugar para reclinar a cabeça. Portanto, qualquer lugar para ele servia como um lugar para descansar e repousar tranquilamente. Mesmo naquela barca, mesmo em meio aos abalos que estavam acontecendo, ele conseguia ter o equilíbrio de deitar e dormir, porque dentro dele ele tinha encontrado o lugar do seu repouso. Ele repousava em Deus, repousava em seu Pai, confiava nele. Por isso podia manter esse equilíbrio. Então Jesus levantou-se, depois de ter perguntado por que aqueles eram fracos na fé, levantou-se, ameaçou os ventos e o mar e fez uma grande calmaria. O que aconteceu? Jesus conversou com o mar e o mar escutou e o mar obedeceu. Então, diz ali o texto, a gente estava vendo que foram os discípulos que tinham entrado na barca. Agora o versículo 27 diz assim, os homens ficaram admirados e diziam, os homens, não dizem os discípulos, dizem os homens. Por quê? Isso mostra que agora já não se está falando mais daqueles que estavam ali naquela barca, é a humanidade inteira. Isso porque a barca é a igreja, viu? Entraram os discípulos, agora falam na barca todos os homens, a humanidade que a igreja vai abarcando dentro dela. Estes seres humanos, cheios de admiração, diziam, quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Eu, homem de agora, devo me perguntar, eu também obedeço a Jesus? Obedecer vem da palavra audire. Ob significa que está de frente. Audire é escutar. Escutar aquele que está à minha frente. Nesse caso, aquele que está à nossa frente é Jesus. Nós o obedecemos, nós o escutamos. Então, se eu quero ter fé, tenho que acolher essa palavra de Jesus e fazer esse movimento de escuta. O mar escutou. O vento escutou, e eu escuto também a palavra de Jesus. Hoje,
vou escutar essa palavra. Se tiver algum abalo na minha existência, vou tentar conservar a minha calma, a minha integridade e o meu equilíbrio, por confiar nele, por saber que ele está presente, que mesmo que eu não tenha uma pedra onde reclinar a cabeça, eu posso encontrar a paz dentro de mim, mesmo que tudo se abale fora, encontrar esta paz interior e poder cochilar, dormir tranquilamente, porque como diz o salmista, não dorme nem cochila aquele que é o guarda de Israel. Ele vela o nosso andar e o nosso repousar, o nosso entrar e o nosso sair. Ele nos acompanha como um pai. E essa certeza de ser acompanhado por Deus nos deve libertar de todo pânico, de todo medo, de toda forma de terror. Minha amiga, meu amigo, um dia abençoado para você. Um dia em que nós possamos crescer na confiança em Deus e no equilíbrio interior, porque sabemos que Ele está conosco. Um dia abençoado. Graça e paz, cara amiga, caro amigo que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho. Nesta terça-feira da 10ª semana do Tempo Comum, estamos acompanhando na liturgia o Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Hoje temos o capítulo 8, versículos de 23 a 27. Nós acompanhávamos na leitura do Evangelho